vocês estão aí? Está aí? Tá? Amém. Bom que vocês vieram. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ou uma continuidade de palavra para falar com você hoje. Amém? Nós falamos, o pastor Fabiano falou domingo passado sobre o chamado. E foi uma palavra muito poderosa, sabe? Porque ele estava falando do chamado e ele falou sobre homens grandes na Bíblia. Eles não eram nada, eles não eram ninguém antes de ser chamado. Né? E depois eles foram homens que mudaram a história. E alguns deles há mais de 4.000 anos atrás, há quase 5.000 anos atrás, e nos dias de hoje, e exatamente em 2024, nós ainda estamos falando deles. Nós falamos daquilo que eles fizeram, dos efeitos que os chamados fizeram na vida deles, naquilo que eles conseguiram realizar através do chamado de Deus para a vida deles. Mas hoje eu quero falar sobre por que fomos chamados. Nós temos um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Mas todos nós temos um chamado. Mas para quê? Pergunta para mim. Para quê? Por que fomos chamados? Pergunta. Fala, irmão Alessandro. Fala, vai. Irmão Alessandro. Por que fomos chamados? Segura aí que você vai entender por que você foi chamado. Amém, queridos? 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 1, Paulo está falando com um jovem pastor da igreja de Éfeso. Timóteo era um pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, querido, tinha cerca de 200.000 membros nesses dias. E Paulo agora começa a falar com Timóteo acerca do chamado dele. Por que ele foi chamado? Qual é o objetivo do nosso chamado? E eu quero falar com vocês essa noite sobre isso. Para quê? Por quê e o que devemos fazer com o nosso chamado? Paulo fala com ele assim: e você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Ele está dizendo: você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, porque nós estamos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu a dar na presença de muitas testemunhas e entrega aos cuidados de homens e de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. E aí ele fala o nosso chamado, ele diz assim: como fiel soldado de Cristo, tome parte do meu sofrimento, pois todo o soldado, quando está a serviço do seu comandante, preste atenção nisso aqui, porque todo soldado que está a serviço de seu comandante, não se envolve com negócios da vida civil. Paulo está falando sobre um chamado, e nós não fomos só chamados, nós fomos alistados. A igreja do Senhor, ela não é formada por pessoas comuns. A igreja de Jesus é formada por um grupo de pessoas distintas, pessoas escolhidas, pessoas selecionadas pelo Espírito Santo para se tornarem soldados para o reino de Deus. Então, quando eu estou em Cristo, unido a Cristo, como Paulo, só diminui um pouquinho, Grátis, para mim, está muito alto. É que nós gostamos de barulho, né? É o cara que fala? Ah, não, tá. Nós somos chamados para ser soldados. Para que serve um soldado, querido? Qual o objetivo de um país ter um exército? Qual o objetivo de termos um contingente no Brasil? O objetivo é proteger a nação e defender as pessoas. O exército de Cristo tem a mesma função. A função da igreja de Jesus, dos soldados de Jesus, é defender as pessoas, a sua nação.
quero falar uma coisa para você, querido, e eu quero que você entenda, que você grave isso no seu coração. Só existe 2 tipos de pessoas que vivem na terra. Não é homem e mulher, não. 2 tipos de seres humanos que estão na face da terra, sabe quais são? Primeiro, os soldados de Cristo. Segundo, os escravos do diabo. Se você não é um soldado, você é um escravo. É grave o que eu estou falando, é sério. Você sabia disso, Jair? Porque se o homem não é servo de Deus, se ele não faz parte do exército de Cristo, automaticamente o torna escravo do pecado. Automaticamente ele está sob o domínio do diabo. Ele está amarrado pelo diabo. E é por isso que nós vemos as pessoas não avançam, não vai, não conquista, não rompe. Muitas pessoas têm o financeiro, mas não têm paz. Muitas pessoas têm paz, mas não têm o financeiro. E elas vão lutando, mas elas são escravas. E Paulo está falando, Timóteo, preste atenção, meu filho. Escuta o que eu estou falando. Você tem uma igreja, você está liderando uma igreja, mas o que eu estou falando, você vai ter que ensinar para outras pessoas. Paulo estava preso em Roma, Timóteo estava em Éfeso, lá na Grécia, eu acho que é, não pesquisei, mas acho que sim. Eles estavam longe, mas Paulo está orientando o seu filho na fé, está dizendo: você é um soldado, combate o bom combate comigo. Ensina para a igreja, que eles ensinem a outros, e diga para eles o seguinte: que você tem que agradar aquele que te regimentou. Então você não está aqui no banco, Janaína, porque você não tinha nada para fazer, porque você é uma soldada, vocês são soldados, e vocês estão aqui não somente para escutar a palavra, para se abastecer no culto, não, você está aqui para combater o mal. Peraí, como é que é isso? Como é? Eu vou combater quem? Eu sou um soldado, mas eu vou atirar em quem? Você entendeu quem você é? O que você é? Para que você foi chamado? O que você é? E o que o soldado faz? Tem soldado frouxo? Tem, Benigo? Tem. Não, esse não é soldado, Benigo. Você só está lá de migué. A Bíblia fala que os de Israel, velho, eles eram doidos. Existia um grupo em Israel chamado os Gatitas. Um dia eu quero que vocês vejam na Bíblia. A tribo dos Gades, os Gatitas. Aquele cara era violento. A Bíblia diz que um valia por 100, o menor. E o maior valia por 1000. Sabe o que é isso? Sabe o que a Bíblia fala deles, querido? Que eles eram hábeis tanto para lutar com espada como com arco. Sabe o que eles faziam, queridos? Eles eram os únicos homens que conseguiam atirar do cavalo andando. O cavalo tá, e eles viravam para trás e já era, finado. Eles eram violentos. Sabe o que a Bíblia dizia deles? Que eles tinham um rosto de leão. O soldado de Cristo é assim, querido. Com a humanidade, com o pecador, nós somos mansos, amorosos. Mas com o inferno, com o diabo, com os demônios, com as obras de Satanás, nós somos valentes. Aleluia! Nós partimos para cima. Aleluia! Paulo está falando: ô Timóteo, fala aqui comigo, filho. Chega aí. Você é um soldado, cara. Você é valente. Você é instruído. Você sabe do que eu estou falando. Então eu quero que você ensina isso para as pessoas. Elas têm que entender o papel delas aqui. Elas têm que saber quem são. Queridos, nós somos soldados de Cristo. No Velho Testamento, queridos, a Ana, quando estava orando, ela fala o seguinte: vai ser a primeira vez que você vai ver essa expressão na Bíblia. Antes dela falar isso, não via quem havia falado. Mas ela diz: Senhor dos exércitos. Se o Senhor dá um filho à sua filha, um varão, a ele te devolverei. Sabe o que a Ana estava falando ali? Sabe a expressão Senhor dos exércitos, que significa? Ela diz o seguinte: um general de guerra que jamais perdeu uma batalha.
E agora Paulo está falando: Timóteo, você é um soldado e você precisa agradar o seu comandante. Ou seja, Timóteo, você está debaixo da graça, da paz, da graça do seu general, e ele não perde. Mas agora que você sabe que você é um soldado, João, você precisa saber quem é o seu inimigo. Não vai sair dando tiro nos outros aí não, velho. Existe uma batalha acontecendo, querido. Existe uma batalha acontecendo nesse momento. Se Deus pudesse, cara, se Deus pode, mas Ele não faz isso conosco, porque nós íamos cair por terra, todo mundo desmaiado, sem saber o que estava acontecendo, não acreditando que nós estaríamos vivos. Mas se Deus abre os nossos olhos agora, nós íamos ver anjos e demônios, e lutas espirituais, e batalhas sendo travadas em todos os lugares desse planeta e fora desse planeta, porque é uma luta contínua. Amém, queridos? Mas Deus resolveu nos dar o poder oculto de enfrentar o mundo espiritual, sendo nós pessoas físicas. Ninguém consegue fazer isso, só a igreja. Somente a igreja consegue fazer isso. Os exércitos do mundo, o mais poderoso exército dos Estados Unidos, eles não conseguem atingir o mundo espiritual. Eles não conseguem jogar bomba no mundo espiritual. Ele não consegue atingir os demônios. Mas a igreja, por mais simples que seja, qualquer soldado unido a Cristo consegue colocar demônios para correr. Aleluia. Em Efésios capítulo, lembra de onde que o Timóteo era pastor? Igreja de Éfeso. E agora Paulo escreve uma carta para a igreja de Éfeso. E ele começa a orientar a igreja e diz assim: para terminar, isso aqui é para acabar a conversa. Para terminar, torne-se vocês cada vez mais forte, vivendo, Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: para terminar, torne-se cada vez mais fortes, torne cada vez mais fortes, vivendo unido com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Ele está dizendo: agora vocês vão se fortalecendo, vivendo unido. De quem nós recebemos poder? De Deus. E isso vai nos dando capacidade para avançarmos no mundo espiritual. E ele diz: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Está dizendo: une-se a Deus, vão se fortalecer, e tome a armadura de Deus. Para quê? Para vocês ficarem firmes, para vocês resistirem os ataques do diabo. E ele finaliza dizendo no versículo 12: pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Opa! A nossa luta não é contra seres humanos. Não lutamos contra pessoas. Então aquela pessoa que às vezes traz algum insatisfação, ser assim para não ser, né? Aquelas pessoas chatinhas, né? Que às vezes você acha aquela pessoa, pô, essa pessoa não gosta de mim. Cara, não me dou com essa pessoa, o gênero dessa pessoa, meu Deus do céu, as pessoas, se ela me vê e tal, tem... Essa pessoa não é o seu inimigo. Entendeu? Ah, não gosto. Se fulano for vir, eu nem vou. Tem isso ou não? Tem. Não sei nem como é que vai ser no céu. Acho que vai ter os estábulozinhos lá para guardar as pessoas. Mas ele diz: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos e as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Paulo agora está apresentando à igreja, falou: olha, vocês vão ter que tomar poder de Deus, vocês vão ter que pedir a Deus, vocês vão ter que se estruturar espiritualmente, porque a luta de vocês não é contra pessoas, vocês não vão lutar contra seres humanos, vocês vão lutar contra os demônios,
contra as hostes espirituais da maldade que ele está fazendo aqui. Ele está falando sobre, você vai lutar contra os demônios que lançam as pessoas nas drogas, vocês vão lutar contra os demônios que lançam as pessoas na prostituição, contra as pessoas que... Vocês vão combater isso. Escute isso, querido. Eu contei isso essa semana para 4 pessoas só a Ivone, o Jair, o Fabiano e o Rafa. Eu comentei isso com eles, eu vou falar com a igreja hoje. Não comentei com mais ninguém. Mas eu estava no meu serviço na quarta-feira. E quando eu saí do hiper, eu estava no hiper ainda, eu encontrei o meu irmão, Adriano. E geralmente a gente se vê ali. Sempre eu vejo ele, nós papeia, mas muito pouquinho, às vezes a gente só se cumprimenta. Mas aquele dia específico, ele parou para falar comigo. E ele chegou em mim, me cumprimentou, me deu um abraço, nós papeamos ali, e a gente ficou ali mais ou menos uns 25 minutos. E ali, nesses 25 minutos, nós jogamos praticamente conversa fora. Aí nós falamos disso e daquilo, e falamos um pouquinho de casa, um pouquinho da casa dele, um pouquinho da minha mãe, e fazia tempo que a gente não se falava, demos bastante risada, e ele viu que eu tinha emagrecido, porque ele é mais gordo, estava bem gordinho, né? E está na academia, eu falei, cara, eu fiz isso, né? Nós passamos por um período aí de 40 dias no jejum, e Deus foi generoso comigo, perdi 24 quilos e tal, e ele falou, verdade, cara, tal, e naquela conversa quando eu saio do mercado, eu falei, poxa, perdi uns 25 minutos, né, do meu tempo, e agora eu vou ter que dar uma adiantada. Mas, queridos, quando eu faço o redondo da catedral, eu saio do hiper aqui e faço o redondo da catedral, que eu pego a via para ir para o cemitério, que eu passo na lateral da igreja católica, eu vejo um casal vindo. Vou pegar aqui a Janaína assim, mas uma menina muito parecida com a Janaína, entendeu? Não é, a Janaína é santa, cheia do Espírito de Deus. Mas aquela menina estava completamente endemoniada no meio da rua, dando chute pesada nos pais, e eles tentavam catar pelas pernas, e elas... E eu, quando eu vi aquilo lá, eu falei, não, o sangue de Jesus tem poder. Não, isso aí não, pai. Estacionei o carro e fui lá. E quando eu fui chegando perto, o pai da menina ficou um pouco assim. Não, ela está com alguma coisa ruim. Eu falei, não, eu sei. Vem aqui. Sai dessa menina agora. Ele virava a cara, eu não quero você não sei o quê. Porque o diabo é mentiroso, querido. Ela é minha, é nada. É não sei o que, é nada. Eu peguei ela e falei, sai dela agora, em nome de Jesus. Aquela menina caiu no chão, ficou um pouquinho desacordada, e nós chamamos ela, e ela respondeu, e ela levantou, e eu perguntei para ela o que estava acontecendo, se ela sabia o que estava acontecendo. Ela disse, não, eu não lembro de nada, eu estava em casa. Eles eram de Iporã, queridos. E eles vieram de Iporã a Umuarama com aquela menina endemoniada dentro do carro. E eles estavam indo levar essa menina lá na igreja católica. Mas aprove a Deus me atrasar no mercado, para que eu pudesse ter um encontro com aquele casal. E eu falei para aquela família, vai para a tua casa, pode levar ela embora. Esse demônio não vai voltar mais na vida dela. E disse para eles, ela precisa de Jesus. E lá em Iporã tem homem de Deus que pode libertar. Não precisa trazer ela aqui não. Pode levar lá no Joe, que o Joe se vira. Joe e a Alessandra. Leva no Joe. Infelizmente, queridos, infelizmente eu preciso melhorar. Jair, eu não peguei o contato deles. Dei o meu contato para eles. E disse para eles, liga para mim. E daí eu pego e vou encaminhar vocês para uma célula. Queridos, nós somos soldados. E nós precisamos estar prontos. Porque nós não sabemos aonde, que lugar, que hora, que momento nós vamos precisar batalhar, porque foi no meio da rua, querido. Nós estamos muitas vezes acostumados a lidar com isso no templo, nas casas, mas lá no meio da rua, lá na calçada, Deus vai te usar, querido, para combater o mal. Esses demônios vão ter que sair, esses demônios vão ter que vazar daqui de Umuarama, porque nós, uma igreja cheia, repleta de soldados de Cristo, estamos aqui. Vocês estão entendendo, queridos? E daí aquele casal, eles não sabiam o que fazer comigo, não sabiam se eles me abraçavam, eles faziam. Eu falei, olha, pega ela, não precisa levar para mais ninguém,
nem para padre, nem para mais ninguém. Pega ela e vai para a tua casa. E falei para ela: Ingrid, você agora é uma casa limpa. E toda casa que é limpa, ela precisa ser habitada. Porque se ela não for habitada, esse demônio que saiu da tua vida, ele vai voltar e vai trazer mais uma galera com ele. Então você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa ser de Jesus. E ela falava assim para mim: eu vou ser de Jesus. Eu vou ser de Jesus. Eu falei: você precisa ser de Jesus. Você precisa ter Jesus no seu coração. E nunca mais esses demônios terão poder eles nunca mais terão poder sobre a tua vida. Sabe por que eu estou contando isso aqui para você, querido? Não é porque eu sou melhor. Não é porque eu sou... não. Todos vocês que estão unidos com Cristo são capazes de fazer as mesmas obras que Cristo fez. Ele disse: se vocês estiverem em mim e o meu poder estiver em vós, pede o que quiseres e vos será feito. Estou falando disso, querido. Então você sabe quem é seu inimigo, João? Sabe ou não, João? Você sabe que você é um soldado e sabe quem é seu inimigo. Mas agora eu quero falar para você que armas vamos usar. Mas não é um soldado, não é um soldadinho com as arminhas de choque, não, filho. Não é o guarda municipal, não, filho. Só anda com o cacetinho. Não. Aqui não, filho. Aqui é exército, filho. E é do céu. Você já pensou, Jair? É que nós não podemos ver a nossa armadura, rapaz. Não dá para ver, mas espiritualmente, querido, nós somos os mais qualificados que tem na terra. Nós lutamos contra a potestade, Jair. É milhões de demônios. Jesus deu uma ordem, saiu uma legião. Vaza. A Bíblia diz, querido, que quando Felipe chegou em Samaria, os demônios saíam gritando, e vazava. Ele nem dava ordem para sair, saía de medo. Sabe o que é isso, meus amados? Os soldados chegando, um soldado, um homem de Deus chegou naquele lugar. Estava tudo para correr, saía capeta, demônios, pombagira, sei lá que trem que era, o que fosse. Podia vir qualquer um, se atropelava. Passava por cima. Sabe qual é a diferença deles para você? Sabe, Iago? Nenhuma. Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam o poder que estava na vida deles. Eles sabiam o tamanho do espírito que tinha neles. Eles sabiam a autoridade e o tamanho do general que tinha dado autoridade aos demônios. E vocês vão proclamar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que eles saem 70 discípulos pelas ruas, pelas cidades, e vão, e não fala quanto tempo eles ficaram. O fato é que Jesus foi para o deserto e continuou pregando, e alguns capítulos depois esses caras voltaram. E a Bíblia diz que eles voltaram eufóricos. Sabe o que é isso, querido? Você já foi eufórico? Já viu eufórico? Um dia que você quiser ver alguém eufórico, você vai ali na salinha de sábado, na oração, e vê o Jair lá. É eufórico aquilo ali. Eles voltaram daquele nível lá, Jair. Jesus, Pai, você não está entendendo, Jesus. Já pensou aquele monte de homem querendo falar de uma vez? 70. E eles querendo falar, e Jesus, um de cada vez, eu acho, né? Estou falando por mim isso aqui. Mas Jesus fala. E eles começam a falar: Senhor, você não está entendendo. Até os espíritos imundos nos obedeciam. E eles saíam das pessoas. E eles começaram a contar o que eles tinham realizado. E Jesus disse para eles: não fiquem felizes com isso. Vocês não precisam ficar felizes com isso. Isso aí é normal para vocês. Mas fiquem felizes porque o nome de vocês está no livro da vida. Mas isso aí, filho, fica tranquilo. Isso aí é balela para vocês. Vocês é a igreja. É vocês que vai realizar. Vocês estão entendendo, querido? O problema é que nos passados anos, a igreja foi perdendo a sua identidade. Foi esquecendo de quem ela é. Foi esquecendo o poder que ela tem. Foi esquecendo o quão importante ela é na sociedade. Os soldados de Cristo ponharam as suas armas lá e deixaram de usá-las. E nisso, queridos, os inimigos, os demônios estão avançando. Mas nós hoje vamos nos levantar e vamos combater. Glória a Deus.
Aleluia, aleluia. Eu estou explodindo por dentro, Luciano, não sei. Aleluia. Glória a Ele. Aleluia. Glória a Deus, queridos. E agora, Paulo está falando com a igreja de Coríntios. E ele fala para a igreja de Coríntios: chega aqui. Talvez alguém fez essa pergunta para ele. Falou: Paulo, mas vem cá. Você quer que nós luta com demônios? Mas nós somos pessoas, rapaz. Nós somos pessoas. Como é que nós vamos atingir esse objetivo? Né, Júlia? E aí Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, lá no versículo 3, ele diz assim, gente, ele diz assim, isso eu estou falando a expressão bíblica que ele está dizendo. É claro que somos seres humanos. Irmão, pelo amor de Deus, né? Claro que eu sei que você é um ser humano, normal, tranquilo. Ele diz, é claro que somos seres humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Nossa luta não é por motivos humanos. E o versículo 4 ele diz assim: as armas que usamos na nossa luta, elas não são deste mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas do inimigo. Olha o que ele está dizendo. Meus queridos, vocês são seres humanos. Entendeu, hein? Você é ser humano. Mas a arma que você vai usar, o poder que está em você, o que vai sair de você, é de Deus. E essa arma, ela tem um poder tão poderoso, a coisa é tão tremenda, queridos, que ela dá poder a um cristão, por mais humilde. Ele não precisa saber ler, nem escrever, nem tem faculdade, nada. Ele só precisa estar unido com Cristo. E ele precisa ouvir. Porque a Bíblia diz que a fé vem do quê? Ouvir. Sabia que tem uma diferença gigantesca entre ouvir e escutar? Sabe o que é ouvir? É aprender e pôr em prática. E escutar é aquilo que você... quando a mulher está brigando, né? Falando, e você só está escutando. Aí depois, ela pergunta, o que você escutou? Que eu falei, não. Tem isso aí, nós não ouve, só escuta. A mulher, a esposa, quando está brigando, só escuta. Mas a Bíblia diz que o ouvir, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o cristão, para ter acesso ao arsenal que Deus tem para ele só precisa ter fé, ele só precisa acreditar e tomar posse, querido. Isso vai unir ele a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. Então a fé nos une a Deus, e Deus, estarmos unidos a Deus, nós temos acesso ao arsenal de Deus. E aí, querido, está escrito lá que Ele é o Senhor dos exércitos, e o Senhor dos exércitos não perde. E como é que nós vamos ser derrotados nessa batalha contra o mal, se nós servimos ao Deus que não perde? Você não pode ser derrotado se você estiver unido com Cristo. As batalhas da nossa vida, queridos, preste atenção. Preste atenção. As batalhas que nós vamos enfrentar contra o inimigo, contra o mal, seja qual for a área, nós nunca perderemos se nós estivermos conectados com Deus. Amém, queridos? Eu posso fracassar em algumas áreas da minha vida, isso é tranquilão, tá bom? Como ser humano eu posso fracassar, eu posso fazer um negócio e falir, eu posso tentar uma faculdade, eu posso tentar uma coisa e não conseguir, eu posso reprovar numa carteira de motorista, eu posso ser reprovado em um financiamento. Isso não quer dizer que você é um derrotado. Mas se você orar por uma pessoa enferma, com certeza Jesus curará aquela pessoa, porque a Bíblia diz, e a fé, a oração da fé sarará o doente. Se você colocar a mão sobre um endemoniado, aquele demônio
vai ter que espirrar fora, porque a Bíblia diz que em meu nome, Jesus dizendo, em meu nome expulsarão demônios. Entendeu, queridos? Então nós somos chamados. O pastor falou do nosso chamado, e eu estou falando para vocês o que somos. Somos um exército, que temos um inimigo, e que também temos armas poderosas para combater todo o mal. Eu quero que você saia daqui corajoso. Amém? Deus não anda com covarde. Beleza? Quero que você grave isso no seu coração. Deus não anda com covardes. E é por isso que na Bíblia está cheio de não temas. Não temas, não temas, não é para temer. Não temas, não temas. Avança, avança, avança. Não temas, não temas. Porque Deus anda com pessoas que superam os seus receios. Amém? Avançar. Vamos avançar. Vamos conquistar. Vamos pôr esses demônios para correr. Vamos bater o pé e determinar: sai da minha casa, sai da vida da minha família, sai da escola do meu filho, sai do meu trabalho, vaza da minha vida, em nome de Jesus. E outra coisa, querido, vou falar aqui para vocês aqui, mais no particular, mas se vocês se depararem em algum momento da vida de vocês com uma pessoa possessa, não tenham medo não. Não é nós, não é eu, é o Espírito que está em você, é o Espírito Santo que está na tua vida, é o Deus que você serve. Usa o nome do Senhor, sai em nome de Jesus. Pode gritar, pode espernear, pode fazer o que quiser, vai ter que sair. Está dada a ordem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, usa essa arma poderosa chamada o nome de Jesus.